Hoje vamos falar de um tema que assusta muita gente quando começa a olhar para os custos da empresa e para o IRC ou o IRS. As tributações autónomas. É daquelas expressões que até parece técnica, mas a lógica por trás é simples. Quando se percebe a lógica, fica muito mais fácil evitar erros, planear despesas e não ser apanhado de surpresa. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast de Contabilidade Trocada por Miúdos. Eu sou António Martins Pereira, CEO da Contária Gestão e Contabilidade, e estou aqui para vos ajudar a entender melhor o mundo dos impostos, da contabilidade, da fiscalidade e da gestão empresarial em geral. Bom, a tributação autónoma é um imposto adicional que incide sobre certas despesas e encargos, tanto em empresas que pagam IRC, como em pessoas singulares com atividade empresarial ou profissional que pagam IRS. A grande particularidade é esta: não depende do lucro. Uma empresa pode ter prejuízo e mesmo assim pagar tributação autónoma. Porquê? Porque o Estado decidiu tributar certas despesas que considera sensíveis, mais fáceis de usar para abuso ou que, na prática, muitas vezes não são estritamente essenciais à atividade. Pense nisto como um imposto de comportamento. Não é imposto sobre o resultado, é imposto sobre algumas despesas específicas. E antes de entrar nas despesas, só para não haver confusão, o IRC é o imposto das empresas e entidades coletivas com fins lucrativos. E o IRS é o imposto das pessoas singulares. A tributação autónoma existe nos dois mundos, mas com regras e taxas próprias. Agora, vamos ao que interessa. Quais são as despesas que podem levar a tributação autónoma? Em sede de IRC, ou seja, nas empresas, a tributação autónoma incide em várias categorias típicas. A primeira é aquela que ninguém quer: despesas não documentadas. São despesas em que não existe documento válido ou não há documentação suficiente. Aqui as taxas são pesadas precisamente porque é o tipo de despesas que a autoridade tributária vê como muito propensa a abuso. Depois vem o clássico das empresas, os encargos com as viaturas. E é aqui não estamos a falar só de compras. Estamos a falar de aquisição, manutenção, utilização e reparação. Ou seja, tudo que orbita em torno da viatura. Outra categoria muito comum são as despesas de representação. São refeições, são eventos, ações de relacionamento com clientes ou fornecedores. Aquelas despesas que em muitas empresas são normais, mas por serem facilmente esticáveis, têm tributação autónoma. Depois também temos os pagamentos a entidades em regime fiscal claramente mais favorável, ou seja, pagamento para jurisdições que a lei considera com fiscalidade mais leve e que entram numa lógica anti-planeamento agressivo. Temos também as ajudas de custo e compensação com viatura própria, quando não faturadas a clientes. E isto é importante. A lei admite, mas se não estiver bem suportado e enquadrado, pode dar tributação autónoma. Mais duas categorias que aparecem muito em empresas com gestão profissional: as despesas ligadas a indenizações ou compensações por cessação de funções de administradores, de gerentes ou até de gestores, e ainda os bónus e remunerações variáveis quando ultrapassados certos limites, nomeadamente quando passam 25% da remuneração anual e excedem os 27.500 euros. A tributação autónoma sobre os lucros distribuídos quando o destinatário beneficia da isenção total ou parcial numa lógica de trabalhar certos esquemas. Agora, quanto às taxas, o que importa é perceber que elas variam conforme a despesa. Por exemplo, despesas de representação ficam a 10%, ajudas de custo não faturadas a clientes a 5%, pagamentos para regimes mais favoráveis 35% ou 55%, e nas viaturas 8%, 25% ou 32%, consoante os escalões aplicáveis.
E as despesas não documentadas podem ir a 50% ou até 70%. E é aqui que entra um pormenor muito importante e muita gente falha. Se a empresa tiver prejuízo fiscal, as taxas de tributação autónoma são agravadas em 10 pontos percentuais. Ou seja, ter prejuízo não protege, até pode agravar. Isto é ao contrário do que muitas pessoas imaginam. Passando para o IRS, ou seja, para empresários em nome individual e trabalhadores independentes com atividade empresarial ou profissional, a lógica é parecida, mas com outras taxas e alguns detalhes diferentes. Em IRS, a tributação autónoma incide também sobre despesas não documentadas, despesas de representação, pagamentos para regimes fiscais mais favoráveis, ajudas de custos e compensações por deslocação em viatura própria não faturadas a clientes e, outra vez, encargos com viaturas. E as taxas em IRS são, para viaturas, 10%, quando o custo da aquisição é inferior a 30 mil euros, e 20% quando é igual ou superior a 30 mil euros. Depois existem regimes específicos para o GPL ou o GNV e para híbridos plug-in com taxas mais baixas. E há ainda uma exceção relevante. Excluem-se veículos movidos exclusivamente a energia elétrica e viaturas afetas à exploração do serviço público de transportes. Agora vamos ao que interessa mesmo para o nosso dia-a-dia. Como é que isto se evita ou se controla? A primeira regra é brutalmente simples: documentação e política interna. Se uma empresa não tem disciplina nas faturas, descrições e enquadramento das despesas, a tributação autónoma aparece como um imposto silencioso que se vai acumulando. A segunda regra é cuidado com as viaturas. As viaturas são um dos principais motores da tributação autónoma e de discussões com a autoridade tributária. Se há viaturas, tem de haver uma política clara de afetação de uso, de gastos e de justificação. A terceira regra é sobre as despesas de representação, têm de ser razoáveis e defensáveis. Se é um almoço com um cliente, ótimo, mas tem de fazer sentido e a documentação tem de refletir isso mesmo. A quarta regra: pagamentos para jurisdições de fiscalidade mais favorável exigem cuidado máximo. Não é proibido, mas é sensível e pode levar a tributação autónoma elevada. A quinta regra, que é mesmo para quem gere, se a empresa estiver em prejuízo, a tributação autónoma pode aumentar. Ou seja, em anos maus, há ainda mais uma razão para controlar essas despesas. E para fechar, deixo um exemplo muito simples. Imagine que uma empresa que teve um ano fraco e ficou com prejuízo fiscal, mas manteve despesas de representação e encargos com viaturas elevados. Mesmo sem pagar IRC por lucro, pode pagar tributação autónoma e, pior, com taxas agravadas. Quando se olha para a fatura final, o empresário diz: mas eu tive prejuízo, como é que eu vou pagar imposto? E a resposta é: não é imposto sobre o lucro, é imposto sobre despesas específicas. É por isso que este tema é tão importante, porque a tributação autónoma não aparece só no fim. Ela é consequência direta de decisões do dia-a-dia. E quando se controla bem, não há drama. Quando se controla mal ou se ignora, é uma surpresa cara. Espero que este episódio tenha sido útil. Estou disponível para quaisquer dúvidas, questões e sugestões para o meu e-mail antonio.pereira@contaria.com ou através das minhas redes sociais como o LinkedIn, Instagram ou Facebook. Basta procurar por António Martins Pereira que me irão encontrar. Muito obrigado por ouvir. Não se esqueça de partilhar este podcast com os seus amigos e familiares. Até ao próximo episódio, onde continuaremos a explorar mais temas importantes da contabilidade, mas trocada por miúdos.